E então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga, que sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 9ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos do segundo trimestre de 2023. Nós estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. Então chegamos hoje à nossa 9ª videoaula, que data do dia 28 de maio de 2023 e traz por título Uma Família Nada Perfeita. O nosso texto áureo está em Gálatas 6:7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A nossa verdade prática: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 3, do verso 2 ao verso 5, capítulo 5, do verso 13 ao verso 15 e capítulo 12, do verso 10 ao verso 13a. Vamos então concluir essa parte introdutória. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nessa lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática do pecado da família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Então, na lição dessa semana, nós estudaremos a respeito das consequências da negligência do rei Davi sob a tutela de seus filhos e o mal que isso causou na sua família. Continuando ainda, veremos que essa família não era funcional e por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Verdadeiramente um caos dentro da família, né? E tornando-se assim, infelizmente, um exemplo de família a não ser seguido. Infelizmente, a família do maior rei de Israel tornou-se um exemplo de uma família a não ser seguida. Então está aí a nossa introdução. Eu já quero de imediato entrar com você aos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma prática, clara, objetiva. E você que está sempre comigo, eu já te peço, deixa sua mãozinha no like, se inscreve no meu canal e deixa um comentário abaixo nessa videoaula, que eu leio todos os comentários e respondo a cada um deles. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, é muito bem-vindo também ao meu canal, mas eu te peço, segura a tua mãozinha, não precisa deixar o like, não precisa se inscrever no meu canal ainda. Eu te peço só uma coisa: assiste essa videoaula até o final, e se alguma coisa que eu ministrar nessa videoaula abençoar a tua vida, abençoar a tua família ou abençoar a tua casa, e se eu ministrar alguma coisa e trazer algum conhecimento que você ainda não tinha e isso agregar a você, então no final você considera deixar o teu like, deixar a tua inscrição aqui no meu canal, para que o YouTube então entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele distribua para mais pessoas. Eu já te convido a pegar o teu bloco de nota, papel, caneta para anotar todas as referências bíblicas. Pegue sua revista e de posse delas, vamos adentrar então ao nosso tópico 1. Tópico 1, o rei Davi e sua grande família. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Davi, o ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel.
Israel, né? E aonde está isso? Aonde está essa deixa que Deus escolheu a Davi? Está em Salmos, capítulo, melhor dizendo, número, né? Salmos não tem capítulo. Salmos de número 89, versículo 20 diz: achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Então está aí o texto onde fica claro que o próprio Deus achou a Davi e ungiu ele sobre o trono de Israel. No finalzinho ainda, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E eu quero ler um texto que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reines mais sobre Israel? Agora enche o teu chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Oh, glória a Deus. Quem sabe Samuel com pena agora, quem sabe Samuel com dó agora de rejeitar a Saul, Deus agora vai interpelar o profeta e vai dizer: Samuel, até quando tu vai ter pena? Até quando terás dó de Saul? Se eu mesmo, o Senhor, o rejeitei. Agora pega o teu vaso, vai até a casa de Jessé, o belemita, e unge um dos seus filhos, porque lá eu já tenho me provido de um rei. Oh, glória a Deus. E quem sabe você esteja agora pensando: meu Deus, mas eu sou da menor família, eu sou o menor dentre meus irmãos. Ô irmão, eu tenho uma palavra para você. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a nossa capacidade humana, Deus não olha para o carro que andamos, para a casa que moramos, Deus não olha para o tamanho da nossa conta bancária. Ó glória, Deus olha para quê? Deus olha para o coração. Diz a Bíblia que Deus falou a Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o que está dentro. Oh glória, que o Senhor possa achar no meu e no teu coração a verdade nessa noite, que o Senhor possa achar no nosso coração um coração que adora a Deus como Ele deve ser adorado. Oh glória a Deus. Você pode bendizer o nome do Senhor? Vamos avançando. Subtópico 2, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar, né? Porque, primeiramente, só para a gente situar a história, a Bíblia vai dizer que Davi vai ser ungido, e após ele assumir o trono, ele é ungido mais ou menos aos 17 anos de idade, mas ele vai se assentar ao trono aos 30, e a Bíblia vai dizer que ele vai reinar sobre Judá. E ele vai reinar em Hebrom por mais ou menos 6 anos e meio. Após esse período é que Davi começa a reinar, então, sobre todo o Israel. E um texto interessante que demonstra porque Deus escolheu Davi, que demonstra as características de Davi, que demonstra as qualidades de Davi, está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que diz: então um dos moços disse: eis que eu tenho visto o filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, é vigoroso, é homem de guerra, prudente em palavras e de gentil aparência, e o Senhor é com ele. Glória a Deus. Então está aí todas as
características que Davi portava. Davi era um homem que sabia tocar bem, era um homem valente, era um homem corajoso, era um homem de guerra, era um homem prudente em palavras, era um homem de gentil aparência e, além de tudo e sobre tudo isso, o Senhor era com Davi. Oh, glória a Deus! Vamos avançando então. Subtópico 3, a grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, melhor dizendo, vamos de novo. Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade. Suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha uma família espalhada em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Eu quero pontuar aqui duas coisas. A primeira coisa que eu quero pontuar é que muitas vezes muitos irmãos se perguntam, mas não há um texto na Bíblia que diga que Davi era homem segundo o coração de Deus. E eu quero te mostrar que existe esse texto, e esse texto está lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz: e quando este foi retirado, esse quem? Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, dizendo: achei a Davi, o filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então está aí o texto que demonstra pra gente que sim, Deus deu testemunho de Davi, dizendo que Davi era homem segundo o seu coração. Glória a Deus. E a segunda coisa que eu quero pontuar aqui, nesse subtópico 3, que é importante para a gente concluir o tópico 1, é o desdeixo de Davi com sua família. Davi foi o maior rei de Israel. Davi ganhou diversas batalhas, a ponto de a Bíblia dizer que quando Salomão herda o reino de seu pai, Salomão vai governar e vai reinar sobre Israel por 40 anos. E Salomão não teve uma guerra sequer para lutar. Por quê? Porque Davi havia subjugado todos os seus inimigos. Então Davi foi extremamente bem sucedido falando ministerialmente. Mas falando agora como pai de família, Davi foi um desastre. E aqui a Bíblia deixa bem claro que ele, tendo diversas mulheres, teve mais de 20 filhos espalhados por Israel. E cada um dos seus filhos foi fazendo o que achava bom aos seus próprios olhos. E praticamente todos eles se tornaram problemáticos na questão de suas vidas pessoais. E um texto importante para a conclusão do tópico 1 está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. E quem sabe eu falo agora para diversos irmãos, para diversas irmãs que fazem a obra, que são obreiros de valor, que são obreiros disciplinados na obra, que quem sabe estão ali de segunda a segunda. Eu sei que tem pessoas que têm diversas tarefas na igreja e praticamente estão de 5 a 6 a 7 dias, às vezes por semana, dentro da igreja, e desempenham com maior
habilidade, as suas funções, os seus cargos, as suas tarefas, e o departamento, quem sabe que tu cuida é uma bênção, quem sabe o coral vai bem, quem sabe a igreja está florescendo, quem sabe tudo que tu coloca a mão dentro da igreja prospera. Eu falo para homens, para mulheres que têm compromissos na igreja, e quem sabe Deus lhe usa. Mas você tem deixado em segundo plano a sua família. Você tem negligenciado o cuidado com sua esposa, com seus filhos. E a Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. E que essa palavra possa achar guarida no teu coração. E que você se lembre que antes da obra vem a tua família, que a primeira obra, que o primeiro rebanho, que a primeira congregação que Deus confiou na tua vida é a tua esposa e os teus filhos. Oh, glória a Deus! Então, Deus em primeiro lugar, família, igreja. Oh, glória, não inverta a ordem, irmão. Não inverta a ordem, irmã. Deus acima de tudo, mas cuide da tua família, cuide dessas almas que Deus colocou sobre os teus cuidados, cuide da tua esposa, zele por ela, honre a tua esposa como ela merece, pois ela é uma guerreira do Senhor. Abençoe teus filhos, ensina a criança, diz a Bíblia, no caminho. Quem sabe tu tem negligenciado um tempo de qualidade com teus filhos, um tempo de ensinar a Bíblia, ensinar a buscar a Deus. Ô irmão, ô irmã, eu falo, quem sabe, para alguém que precisa ouvir essa palavra, e a palavra de Deus para a tua vida é: não negligencie o cuidado com a tua família. Glória a Deus, porque não adianta ser bem sucedido no ministério, não adianta ser bem sucedido, quem sabe, na área da pregação, do ensino, do louvor, não adianta ser bem sucedido na direção da igreja, do departamento, se a família em casa está destruída. Cuide da tua família e Deus honrará o teu departamento, Deus honrará a obra das tuas mãos, e tudo que você botar a mão prosperará. Glória a Deus! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Vamos avançando ao tópico 2. Tópico 2, então, filhos e parentes na casa de Davi. O tópico 2, ele tem 4 subtópicos. O primeiro e o segundo eu vou ler e passar mais rapidamente, e quero me deter um pouquinho no terceiro e no quarto. Então, subtópico 1 do tópico 2, Tamar. Tamar era filha de Maaca. Esta era a filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Tamar era uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoá. Subtópico 2, Absalão. Era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Deixa eu só introduzir um pano de fundo aqui antes de ir ao subtópico 3, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. Então a história nos conta, e a Bíblia também, que Tamar era filha de Davi com Maaca, e Absalão também era filho de Davi com Maaca, sendo assim irmã de sangue, então agora de Tamar. Mas Aminon, ele era filho de Davi com Ainoá, sendo meio-irmão de Tamar. E a Bíblia vai dizer que ele bola um plano uma vez que se apaixonou por Tamar, e esse plano ele vai dizer que está ruim, que está enfermo, está de cama, e que só aceitaria cuidados da sua meia-irmã Tamar. A Bíblia diz que Tamar vai cuidar agora, pensando que de fato seu meio-irmão estava ruim, ela vai cuidar de seu meio-irmão. E nisso, então a Bíblia diz que Aminon vai agarrar Tamar, vai violentar Tamar, trazendo assim sobre a casa e a família do rei uma grande vergonha.
Então eu quero aprofundar isso contigo um pouquinho agora à frente. Vamos ao subtópico 3, Amnon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amnon. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou-se ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. E quem é dominado pela carne é uma pessoa carnal, que não é espiritual. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Amnon ficou doente de angústia e desejo incontinente por ela. Por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão carnal. E um texto importante agora para a gente nesse momento está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que vai nos falar acerca das obras da carne, e assim diz a Bíblia: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tal coisas não herdarão o reino de Deus. Oh, glória! Então essas são as obras da carne. E a Bíblia diz que aquele, oh glória, que ama as coisas desse mundo, que ama as coisas da carne, é inimigo de Deus. Aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. E já disse o grande pensador que aquele que tem paz entre ele e o pecado, existe inimizade entre ele e Jesus Cristo. Oh glória, se você tem paz com o teu pecado, certo é que não existe amizade entre você e Jesus. Oh glória a Deus. Então essas são as obras da carne. E Amnon estava totalmente dominado por uma paixão carnal, agora sobre a sua meia-irmã Tamar, a ponto de ele ficar doente por causa dessa paixão. E o que é, senão um desejo, né? A obra da carne, essa paixão desenfreada, senão não um desejo carnal, senão uma paixão que ele não conseguia controlar, porque era uma pessoa carnal, era uma pessoa que não orava, que não buscava Deus, que não jejuava, que não consagrava. E uma vez que a gente começa a se afastar das coisas de Deus, a gente começa a ficar dominado pelos laços do pecado. E quem sabe eu ministro agora alguém que está nessa situação, que não consegue mais orar, que não consegue mais jejuar, que não consegue mais ler a Bíblia, que não consagra mais, que não tem o seu prazer na lei do Senhor. Que Cristo nos ajude e que a boa mão do Senhor esteja sobre nós para nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e que as correntes e as algemas do pecado, em nome de Jesus, caiam por terra agora, e você recebe força, ânimo de Deus para continuar a caminhada. Oh glória, que você possa decidir estar na presença do teu Deus, em oração, em jejum, em consagração, buscando a face do Senhor, e que os laços do pecado não tenham força sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e que possamos estar sempre de contínuo nos braços da oração. Glória a Deus. Vamos avançando então. Subtópico 4. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Amnon e filho de Simeia, irmão de Davi.
segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 18, mas o que sai da boca do homem procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, a morte, o adultério, a fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Oh, glória a Deus! Então perceba que as más intenções do coração que saem da boca para fora, isso sim contamina o homem. Isso é aquilo que a Bíblia chama de as obras da carne. Isso é aquilo que lemos agora atrás, em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Então, se nutre no coração. Por que se nutre? Porque o coração não tem nele a palavra de Deus. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Mas uma vez que a palavra não está no coração, as obras da carne estão no coração. E a Bíblia diz que aquele que é seduzido pelas obras da carne, o fim dessa pessoa é a morte, o afastamento de Deus. E assim era esse homem. Vamos em frente. O mal sempre atrai o mal, e por isso, esse homem induziu Amnon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação, né? Então veja que a armadilha do diabo, porque a Bíblia diz que ele se apaixona pela sua meia-irmã, ele se apaixona a ponto de ficar doente por essa paixão. Agora vem Jonadab e aconselha ele a contar uma mentira, e ele vai contar uma mentira agora para enganar a Davi, e Davi mandar então Tamar cuidar de seu irmão. E o que é isso senão o que a Bíblia diz em Salmo 42:7? Um abismo chama outro abismo. Oh, glória a Deus, é de mal a pior. A Bíblia diz, e muitos vão dizer que porque Judas traiu Jesus, Judas era o traidor, Judas era uma pessoa mau. Mas a Bíblia também diz que Judas ele lançava a mão no saco das moedas, aonde se guardava e concentrava o dinheiro do ministério de Jesus, e ele lançando a mão no saquinho, roubava as moedas dali. E alguém que rouba na tesouraria para vender algum irmão não é difícil. Então Judas já roubava a tesouraria para entregar Jesus, foi um passo a mais. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Oh, glória a Deus, mas que Deus nos conceda graça. Aleluia. Em frente ainda. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. E olha que a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria, e um bom conselho pode livrar uma alma da morte, mas um mau conselho pode jogar o homem na lama. E a Bíblia também diz, 1 Coríntios capítulo 15, para concluirmos esse tópico, versículo 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E quem sabe eu falo para alguém agora, e eu abro um parênteses nessa lição para dizer, quem sabe está na hora, querido irmão, querida irmã, de você passar um pente fino nas tuas amizades, nas alianças que tu tem formado, nos conchavos que tu tem feito, e ver de fato se de fato é a vontade de Deus que tu estejas perto de cada pessoa que ronda o teu círculo íntimo. Quem sabe você precisa passar um pente fino e ver se de fato cada pessoa que está próxima de você está ali para te ajudar, está ali para ajudar no teu propósito, para ajudar no teu chamado, para ajudar na tua família. Se de fato essa aliança que você fez de amizade, de fato é uma aliança que Deus queria para a tua vida.
Eu me lembro que Deus fala com Abraão e diz: Abraão, levanta-te, né? Sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mandei, que eu te ordenei, que eu já escolhi para ti. Então a Bíblia diz que Abraão pega Sarai, sua esposa, e pega Ló, o seu sobrinho. E lá na frente, você conhece a história, você vai ver toda a complicação que deu, porque Abraão levou a Ló, mas Deus não mandou levar a Ló. Deus falou: sai do meio da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, não é para levar o menino. Mas ele teima, ele leva e ele colhe as consequências lá na frente. E quem sabe é a hora de eu e de você passar um pente fino nas nossas amizades, nas nossas alianças e ver se de fato quem anda conosco é aqueles que Deus escolheu para andar conosco. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Tópico 3, então, o problema moral na família de Davi. O tópico 3 tem 3 subtópicos. O primeiro deles: as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei, abre aspas, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E por que isso? Por que Deus, amando Davi, por que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus não agora deixou para lá o pecado de Davi? Pelo texto que lemos no nosso texto áureo, que está em Gálatas 6 e 7, que diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a minha oração pela minha vida, pela tua vida, por quê, irmão? Porque somos pó e cinza. É aquela do salmista: Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmão, o que seria da minha vida? O que seria da tua vida? O que seria da minha família? O que seria da tua família? O que seria da minha casa? O que seria da tua casa se não fossem as misericórdias de Deus? A Bíblia diz que Deus é longânimo em se irar, Deus é tardio em efetuar juízo, e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e que possamos ser alcançados pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Então a Bíblia diz, e o relato conta, que Davi agora ele se apaixona. A Bíblia diz primeiro que era tempo que os reis iam à guerra, e Davi ele não vai a essa guerra. A Bíblia diz que Davi fica em Jerusalém, fica no seu palácio. E a Bíblia diz que um dos dias ele vai estar andando pela sacada de seu palácio e ele vai observar a Betseba tomando banho. E ele vai se encantar pela beleza de Betseba, que era a mulher de Urias, general, um dos generais de Davi, e ele vai mandar chamar a Betseba. Então eles vão ter relação, Betseba engravida, e Davi manda chamar Urias de volta para a guerra, para tentar encobrir o seu pecado. Ele fala que Urias agora pode passar uma noite com sua mulher dentro da sua casa, e Urias não vai querer, porque ele vai dizer: como pode os meus irmãos estar na guerra, pelejando, batalhando, e eu estar aqui no regalo da minha casa? Não. Então a Bíblia diz que naquela noite Urias dorme na porta do palácio do rei e não desce até a sua casa. Porque se Urias descesse, tivesse relação com sua mulher, mais tarde tanto Betseba quanto Davi poderiam dizer que o filho era dessa relação que ela teve com seu marido, mas eles não têm relação. Então Davi precisa bolar um outro plano. E qual é o plano que Davi bola? Ele escreve uma carta a Joabe, o general principal de seu exército. E na carta está dizendo: Joabe,
bota Urias na frente da batalha, para que quando a peleja comece, ele esteja à frente. Alguém fira ele e ele morra. E a Bíblia diz que Davi manda essa carta pela própria mão de Urias. Urias está levando na mão a sua sentença de morte. E a Bíblia diz que Urias leva a carta a Joabe. Joabe lê a carta, bota Urias na frente da batalha e Urias cai no campo de batalha. Então assim Davi toma a mulher de Urias e além de tudo assassina Urias. Então a Bíblia diz que o profeta Natã vem até Davi e vai contar uma parábola para Davi. E ele começa dizendo: Davi, no teu reino há 2 homens, um muito rico, com muitas ovelhas, muitas posses, um rebanho muito grande. Mas o seu vizinho, um homem pobre, humilde, simples, dono de uma única ovelha. Agora vindo um viajante, para na casa do homem rico, se hospeda na casa do homem rico, e o homem rico agora oferece um banquete ao viajante. E em vez de matar uma das suas muitas ovelhas, pega a única ovelha do seu vizinho humilde, pobre, mata a ovelha, mata o vizinho e faz o banquete. O que esse homem merece no teu reino? A Bíblia diz que Davi se ira, levanta do trono e diz que esse homem pague 4 vezes pelo crime que cometeu. Oh, glória a Deus! E nesse momento, Natã olha para Davi e diz: Davi, só tem um problema. Qual é, Natã? Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E nesse momento, Davi cai em si. E agora vê o grande pecado que cometeu. Glória a Deus. Vamos em frente, eu quero aprofundar um pouquinho mais isso, mas quero aprofundar agora no tópico 2, no subtópico 2, melhor dizendo. Subtópico 2, incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a sua própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão, até que matou o seu irmão Amnon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Amnon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Amnon a desprezou completamente. E aqui eu quero aprofundar um pouquinho contigo. Agora sim, a parte onde Davi vai pagar pelo seu pecado. Porque quando o profeta fala: Davi, o que esse homem merece no teu reino? Davi se levanta irado do trono e diz que ele pague 4 vezes. E muitos eu já ouvi falando, ensinando e até pregando que Davi tirou isso da sua cabeça, que foi o peso do braço, da mão de Davi sobre o pecado alheio. Mas não. Davi não tirou isso da sua cabeça. Davi não quis pesar a mão contra o pecado do outro. Davi simplesmente citou a Bíblia. E aonde está isso, irmão? Êxodo, capítulo 22 e verso 1 diz: se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, por um boi pagará 5, por uma ovelha pagará 4. Então, quando o profeta fala que esse vizinho pegou a única ovelha e matou, Davi se ira e diz: matou uma, tem que pagar 4. E foi exatamente o que Davi pagou. Davi pagou por uma morte 4 mortes. E aonde está isso, irmão? Está na Bíblia. A primeira morte na casa de Davi foi o filho que Davi teve com Betseba. A Bíblia diz que o primeiro filho que eles têm, logo após nascer, o menino fica doente e morre. Davi vai jejuar, vai orar, vai parar de comer, de beber por esse menino, mas mesmo assim o Senhor mata essa criança. A primeira morte, a primeira vez que Davi então paga pelo seu pecado é na morte do seu primeiro filho com Betseba. A segunda vez que Davi agora paga pelo seu pecado é quando
agora Aminon violenta a sua irmã Tamar, e violentando-a, ele desonra a Tamar, e Tamar agora não poderia mais ter um casamento com honra, com glórias e lauréis. Agora Davi estava impossibilitado de casar a sua filha e de casá-la com o filho de algum rei vizinho, honrando a sua filha, aumentando o seu reino. Então agora Tamar era uma desprezada, era uma mulher envergonhada, era uma mulher agora sem valor para a sociedade. Ele perde e paga pela segunda vez. Davi vai pagar a terceira vez, quando Absalão agora mata Aminon, porque Aminon violentou Tamar, agora Absalão mata Aminon. Então é o terceiro filho que Davi perde. E o quarto filho é quando Absalão, o próprio, ele rouba o trono de Davi, e a Bíblia diz que o exército de Davi vai entrar em guerra contra o exército de Absalão, e Absalão ele vai ficar preso pelos seus cabelos nos galhos da árvore. Então vai vir Joabe e vai cortar-lhe a cabeça, e a Bíblia diz que Davi perde o seu quarto filho, e ele paga pela quarta vez. Então está aí o resumo do subtópico 2, eu já quero avançar contigo ao subtópico 3, essas são as consequências de uma família sem estrutura, de uma família que não anda segundo a palavra de Deus, que não está alicerçada na palavra do bom mestre. Nessa família há destruição, a morte. Oh Jesus, mas que Cristo nos ajude e que possamos ser que nem o homem prudente da parábola, que edificou a sua casa sobre a rocha, correram os rios, veio a chuva, soprou o vento e a sua casa não se abalou. Glória a Deus. Vamos então ao subtópico 3. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família, né? Então, o que a gente aprende? Qual é o ensinamento prático para a nossa vida sobre tudo isso? O ensinamento prático é que a gente precisa, em primeiro lugar, vigiar. Não, irmão, eu vou orar. Não. Primeiro tu vigia, depois tu ora. Diz a Bíblia, Mateus 26:41, vigiai e orai. Oh, glória a Deus! Se o Espírito Santo quisesse ter inspirado o autor a escrever orai e vigiai, ele o teria feito. Mas ele inspira o escritor a escrever vigia, depois ora. Por quê? Porque não adianta eu orar, sair da oração e falar besteira, e fofocar, e apunhalar meu irmão pelas costas. Não. Primeiro tu vigia, aí tu ora. E tu pode ter certeza que a tua oração não se perderá. Vigia e ora. O que a gente aprende com isso? Em primeira circunstância, vigiai. Vigia com a tua família, vigia com teus filhos. Cuida quem se aproxima da tua casa. Cuida quem entra no meio, no seio da tua família. Cuida quem entra no regalo do teu lar. Cuida para quem tu conta as tuas intimidades. Cuida com isso. Vigia nessa questão. Segunda questão, proximidade. Traga teus filhos para perto de você, traga teus filhos para junto de você e ensina o caminho. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, traz para perto, ensina-os segundo a palavra de Deus. Terceiro, exemplo. A Bíblia diz, sede o exemplo dos fiéis, que você possa ser um exemplo para o teu filho, que você possa ser um exemplo para a tua filha, que você possa ser um exemplo para a tua casa. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus, que nós possamos ser o exemplo para os demais. E para nós concluir então essa lição de número 9, eu quero deixar um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que diz que o homem governe bem a sua própria casa
tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então que a gente possa aprender do exemplo trágico da família de Davi, que a gente possa aprender o que não fazer, o que não proceder e o que a gente deve evitar dentro da nossa casa, para que a gente possa ter uma família abençoada, uma família estruturada e uma família alicerçada na palavra de Deus. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo da lição de número 9. E se tudo isso foi bênção na tua vida, agora sim eu te peço, querido irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, deixa a tua mãozinha no like, se inscreve no meu canal e deixa um comentário logo abaixo desse vídeo, para que eu entenda então que essa lição foi bênção para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Glória a Deus. Mais um aviso ainda, logo aqui abaixo do vídeo, na descrição desse vídeo, tem os meus contatos de e-mail, de WhatsApp e também tem o link do meu Instagram. Você que deseja me seguir no Instagram, logo aqui abaixo tem o link do Instagram. Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que nos assiste, o desejo da minha alma é que Jesus te abençoe, que Jesus abençoe a tua casa, que Jesus abençoe a tua família, que Jesus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.